Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, telefone 99991520454. Também é o WhatsApp. Meu e-mail é henriquelhas, que é as iniciais do meu nome, @hotmail.com. Se você deseja nos ajudar, eu estou há mais de 6 anos desempregado, não sou aposentado, então envie qualquer quantia em uma dessas contas. Aí você vê Caixa Econômica, aqui Bradesco e aqui Banco do Brasil. Banco do Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva, você vê o Pix aí. Meu Pix, você vê meu CPF, Banco Bradesco Imperatriz, meu nome é Luiz Henrique de Almeida Silva e o número do Pix 331-957-81620. Deus abençoe a você, qualquer ajuda que você enviar. Não se esqueça de dar aí um like, um gostei aí, um joinha. Se inscreva em nosso canal e divulgue esse trabalho para outras pessoas também. Todos os slides que nós usamos aqui, você recebe gratuitamente. Basta entrar em contato conosco, nós enviamos gratuitamente. Também temos os estudos escritos, para ajudar mais na compreensão da lição, e os vídeos. Vamos então à lição. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2022, nas lições da CPAD Adulto, com o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias do livro de Ezequiel. Então não se esqueça que nós estamos estudando sobre escatologia, sobre coisas apocalípticas. Então nós estamos estudando várias coisas, né? Estudamos aí a guerra aí, Gog e Magog, estudamos grande tribulação, falamos sobre a segunda vinda de Jesus em glória, falamos aí já sobre o juízo dos bodes e ovelhas, e falamos um pouco já do templo do milênio, e hoje vamos falar um pouco mais sobre o milênio, sobre o derramamento do Espírito Santo durante o milênio. Então vamos estudar a lição de número 12, imersos no Espírito nos últimos dias. Veja que Joel profetizou um grande derramamento do Espírito Santo. Então ele se cumpriu em parte sobre a igreja, em Atos capítulo 2, né, no dia de Pentecostes. De lá para cá, sempre houve pelo menos um grupo de pessoas cheias do Espírito Santo. Tem gente que pensa que houve uma época que as pessoas não estavam falando mais línguas, não estavam mais orando e as pessoas sendo curadas, expulsando demônios. Não. Isso em determinadas regiões houve um esfriamento da igreja, mas não quer dizer que todo mundo parou de falar em línguas, todo mundo parou de ser usado por Deus em milagres. Não, sempre houve. A igreja nunca parou de existir, o Espírito Santo nunca parou de trabalhar. Então, quando se olha muito para, às vezes, a Europa, né, às vezes teve uma época que estava assim, igual está hoje. A Europa hoje está cada vez mais fria, cada vez mais distanciada do verdadeiro Evangelho. Agora, isso não quer dizer que o resto do mundo está do mesmo jeito. Então, o avivamento vem, às vezes desponta aí uma grande nação, né, com o Evangelho sendo pregado e sendo levado a todas as outras nações. Então, foi a época da Inglaterra, teve a época dos Estados Unidos. Hoje, como é que está a igreja dos Estados Unidos? Lamentável e triste a situação. Então nós estamos vendo que o Brasil está sendo chamado por Deus para fazer esse trabalho, de evangelizar o mundo inteiro. Agora, se o Brasil se recusar, Deus envia outra nação. Agora, o Evangelho não para de ser pregado, a igreja não para de ser pentecostal, não para de ser cheia do Espírito Santo, não para de ser usado em dons do Espírito Santo. Se um povo não quer, tem outro povo que quer. Deus há muito tempo está tentando trazer ao Brasil um grande avivamento e fazer do Brasil um celeiro de missões do mundo inteiro. Agora a igreja precisa abrir o coração para isso.
nós podemos estar aí com a última chance do último grande avivamento sobre a terra antes de Jesus voltar. E, infelizmente, não temos aproveitado. Precisamos orar mais, precisamos desejar mais as coisas de Deus. Então, Joel, capítulo 2, vai terminar o seu cumprimento no milênio, porque no final da grande tribulação, quando Jesus descer ali sobre o Monte das Oliveiras, mostrar aos judeus suas mãos furadas, seu peito furado, seus pés furados, ali eles vão se converter nessa hora. E todo aquele que acredita que Jesus é o Messias, que morreu na cruz e ressuscitou, ele é salvo. Então eles vão receber o Espírito Santo. Então haverá um grande derramamento do Espírito Santo e Jesus vai iniciar o milênio. Os judeus serão o povo mais destacado. As promessas que foram feitas a eles sobre o reinado de um descendente de Davi, então acontecerá, terá o seu cumprimento. E o derramado do Espírito Santo sobre eles também terá então esse cumprimento. Já está profetizado em Joel 2. Então terminará esse grande derramamento do Espírito Santo aí no milênio. Então lembre-se que o Evangelho não vai deixar de ser pregado depois que houver o arrebatamento da igreja. Não. Durante a grande tribulação terão esses 144 mil judeus pregando. Depois, no milênio, está lá. Esses 144 mil pregarão o evangelho do reino, falando especificamente sobre o reino de Jesus sobre a terra, sobre o milênio. Haverão conversões durante a grande tribulação. Agora, no milênio será pregado o evangelho eterno, porque depois do milênio só tem a eternidade. Então será feita nova terra, novos céus. E só restarão depois do milênio o quê? A vida eterna, espiritual. Não existirá mais essa terra aqui. Então veja, acontecerá o quê depois do milênio? A segunda ressurreição. Todos que morreram sem Cristo irão participar do juízo final, serem lançados no lago de fogo e enxofre. Veja bem, acabou. Depois é eternidade com Deus ou no lago de fogo e enxofre. Aqueles que se converteram com Deus eternamente viverão. E aqueles que não se converteram, lançados no lago de fogo e enxofre. Jesus pregava que tipo de evangelho? O evangelho do reino. Ele estava ali como o rei, filho de Deus. Então os judeus deveriam se converter a ele e ele passaria a reinar sobre eles. Mas como eles não o receberam, pelo contrário, condenaram à morte, perderam a oportunidade de possuir o reino, de estarem já com Deus governando sobre eles, cumprindo já as profecias a respeito de Jesus, governando sobre eles, mas eles não aceitaram. A igreja foi escolhida para pregar o evangelho da graça de Deus. O evangelho que dá a todos, judeus e gentios, a todos a oportunidade de salvação. Apenas o quê? Exercendo a fé naquilo que Jesus já fez por nós. Então, cumpriu o plano de salvação. Morreu por nós na cruz. Levou os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições sobre ele. Todo aquele que crer nisso, ao ouvir isso, é salvo. Esse é o evangelho da graça. Agora, haverá o arrebatamento da igreja. Jesus vem nos buscar. Aí vai ser pregado o quê? O evangelho do reino, falando sobre a vinda de Jesus agora em glória, para ele começar a reinar sobre Israel e sobre o mundo inteiro durante 1000 anos. Aí durante o milênio, aí passa a ser pregado o evangelho eterno, falando que da eternidade, depois do milênio só resta a eternidade. Então durante o milênio Satanás estará preso durante 1000 anos, o evangelho eterno será pregado a todos, nascerão bilhões de pessoas. Então, haverá uma grande população como nunca houve na Terra. E o evangelho será pregado a todos. Para todos aqueles que se converterem, serão salvos. Agora, lembremos
que durante o milênio, também lá no final do milênio, haverá guerra de Gog e Magog, um grande exército que o próprio Satanás, sendo solto no final do milênio, vai ajuntar esse exército para combater contra Jesus Cristo. Então, ele vai ser agora definitivamente vencido, lançado no lago de fogo e enxofre. Aqueles que o acompanham morrerão, irão para o juízo final, junto com todos aqueles, desde o início da criação humana, todos que não se converteram, não foram justificados diante de Deus, não creram no Filho de Deus, Jesus Cristo, como único Salvador e Senhor, serão julgados no juízo final, serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde já estão o quê? Lá está o anticristo, né? Lá está o falso profeta, agora também já está Satanás e todos agora que não creram em Jesus também ali estarão para sempre, a eternidade, sofrendo ali longe, afastados completamente de Deus. Todos os que se converteram estarão na Nova Jerusalém. Morarão ali na Nova Jerusalém com Jesus governando sobre nós. Vamos ver o textual da lição, que está em João 7,38, que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, todo aquele que crer em Jesus, como está escrito nas Escrituras, ou seja, como está escrito na Bíblia. Então, rios de água viva aí significa o quê? Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Então, todos que creem segundo a Bíblia, do jeito que está na Bíblia, então recebem. Ah, mas muitos são os cristãos, mas eles não são cheios do Espírito Santo, porque a palavra cheio do Espírito Santo significa transbordante, ou seja, o que está dentro transborda, aparece lá de fora. Então, cheios. E aí o que acontece? Não são cheios por quê? Porque não acreditam em Deus, em Jesus Cristo, como está escrito nas Escrituras, como está escrito na Bíblia. Então, não recebem. A Bíblia não diz que os discípulos reunidos, todos aí, cerca de 120, receberam o batismo pelo Espírito Santo, falaram em línguas? Diz. Por que as pessoas não acreditam? Depois daqueles primeiros 120, os outros também, que iam se convertendo, também recebiam o batismo pelo Espírito Santo? Sim, está escrito na Bíblia? Está. Mas as pessoas não querem acreditar. No Antigo Testamento tinha? Tinha. Isaías disse: por outras línguas falarei este povo. Olha aí. Ainda diz que traz refrigério falar em línguas. Eles não querem acreditar no que está na Bíblia? Não querem. Mas está na Bíblia? Está. O judeu tem desculpa? Não. Joel 2 fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Então, aqueles que não acreditam na Bíblia, nas Escrituras, do jeito que está escrito, não recebem. Aí você vê igrejas reformadas que não recebem, né? Você vê aí as primeiras igrejas batistas e memorial não recebem. Você vai ver aí adventista, não recebe. Vocês vão ver testemunho de Jeová, Mórmon, e aí, por aí afora, católico romano, né, que pensa que é aprender a falar uma coisa com os outros e ficar repetindo, não tem nada a ver. Então, olha só, quem vive na idolatria, quem vive em seitas, não recebem. Por que não recebem? Porque não creem do jeito que está na Bíblia. Então, você identifica a igreja de Jesus Cristo. Fácil. São cheios do Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas. Aí você está identificando. Esta é a verdadeira igreja de Jesus Cristo na terra. Se não tem batismo com o Espírito Santo, fuja desta igreja imediatamente. Verdade prática. O rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Então aqui na nossa lição nós vamos ver que é comparado aí, né, aquela visão do profeta Ezequiel entrando dentro da água. Então ali tem as etapas, né, a água vai tomando conta, né, dominando, até que domina totalmente, assume o controle da pessoa, né? Ela fica totalmente submersa. Então assim também é a vida do crente cheio do Espírito Santo. Ele vai sendo cheio, cheio, cheio,
até que transborda, e ele passa a se submeter ao Espírito Santo, de tal forma que passa a ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Então é como se fosse um rio que vem sobre o crente, ele bebe esta água e forma dele um rio, transborda, passa a ter um controle, um direcionamento, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Ezequiel 47, de 1 a 12, que diz assim: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas, desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engede até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então vimos aí uma revelação de Deus para o profeta Ezequiel sobre o futuro do governo de Jesus Cristo sobre a terra, e vai falar aí da abundância de águas, né? Ali do rio Jordão, o principal rio ali que banha Israel, e que vai ter uma abundância muito grande de peixes, e por onde passar vai produzir vida. Aí será tudo cheio de árvores, flores nas suas margens, e vai chegar, como ele chega, né, até o mar salgado, ou mar morto. Então esse mar morto deixará de ser mar morto, porque a vida chegará até ele. Hoje nós sabemos que o mar morto tem aí 30% de sal em suas águas. Você pode até sentar-se em cima das águas e ler um jornal. Você não vai se afundar. Enquanto, normalmente no mar, nós vamos encontrar um percentual aí, em torno de 3% de sal, o Mar Morto tem 30%. Então, nesta época do milênio, o que vai acontecer? Essas águas vão sarar as águas do Mar Morto. Essas águas vão transformar tudo por onde passarem. Então, o Mar Morto,
onde não produz nada que tem vida, vai produzir vida. Vai ter até abundância de peixes. Veja só. Vai mudar tudo. Tudo isso aqui é uma ação do Espírito Santo. Tanto sobre as pessoas, quanto sobre toda a terra. A terra toda vai produzir muitos alimentos. Então será uma restauração total, tanto do povo, quanto de toda a terra. Até mesmo os animais também. E veja que ali onde está Sodoma e Gomorra, né, que foi queimado com fogo, enxofre, lá na época que Ló morava lá. Então esta região também toda será restaurada. Vamos ver agora quais os tópicos e os subtópicos que nós vamos estudar nesta lição. No tópico 1, nós vamos ver sobre o aspecto escatológico. Subtópico 1, a nascente do rio. Subtópico 2, o guia celestial. No subtópico 3, os novos frutos. No tópico 2, vamos ver sobre a implicação pneumatológica. Subtópico 1, as águas. Subtópico 2, o Espírito Santo. Subtópico 3, imerso nas águas e no Espírito. No tópico 3, vamos ver sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Subtópico 1, a abundância de árvores. Subtópico 2, o Mar Morto. Subtópico 3, vida no Mar Morto. Subtópico 4, sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Então, todos esses assuntos vamos estudar aí durante esta lição. Lembrando a você, dê aí um like, se inscreva no nosso canal, divulgue esse trabalho para outros. Vamos então ao tópico 1, sobre o aspecto escatológico. Subtópico 1, a nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico das Escrituras Sagradas. A visão nessa passagem é futurista e literal. E as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta, como está no capítulo 40, versículos 1 e 2. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Isto é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o de Salomão, como está em 2 de Reis 25:9, e o de Herodes, como está em Lucas 21:6, eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Joel 3:18, Zacarias 14:8. Então veja que o livro do profeta Ezequiel traz bastante material, que nós chamamos de material escatológico, apocalíptico. São revelações de coisas futuras. E nós vamos ver que existe a revelação aí falando sobre o templo que será então construído durante o milênio. Veja que o templo, a tecnologia que tem hoje, se quiser construir um templo com 2 meses, 3 meses no máximo, está pronto. Não é como naquele tempo. E no milênio terá uma tecnologia superior ainda. E do jeito que são os judeus, né, eles sempre mantêm já tudo prontinho, tudo, as pedras tudo cortadinhas direitinho, tudo pronto para montar rapidinho o templo. E como eles já têm as medidas, né, aí no próprio livro do profeta Ezequiel, Deus deu as medidas do templo que será construído durante o milênio. Então, será bem rápido para construir, porque já está, na verdade, tudo pronto. Então você vê em 2 de Reis 25 que o templo de Salomão foi destruído. Então você veja aí os exércitos de Nabucodonosor, né, destruíram tanto a cidade quanto o templo. Em Lucas 21, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus aqui, com o templo, né, que foi construído por Zorobabel e restaurado por Herodes, fala da destruição que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né, pelo general Tito.
Aí nós vemos Joel 3, que diz, olha, e vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade, Jerusalém. Será santidade, estranhos não passarão mais por ela. Então, Joel fala, então, desse tempo de restauração de toda a terra de Israel. E fala do Monte Sião, né? Fala da construção do templo. Zacarias 14, 8 diz, naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas até o mar ocidental, no estio e no inverno sucederá isso. Então veja que também o profeta Zacarias falou sobre a restauração de Israel. Então ainda no tópico 1, subtópico 2, o guia celestial. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, como está então no capítulo 40, versículo 3. Continua como Cicerone nesse passeio. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e, dessa forma, contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. 44:2. No período dos dois templos, essa porta nunca esteve trancada. E isso revela o caráter escatológico da visão. Então veja que coisa interessante. Esta porta oriental, ela esteve sempre aberta. Nunca precisou de fechá-la. Por quê? Estava esperando a vinda de Jesus. E Jesus entrou por ela. Agora, o que aconteceu? Depois que Jesus morre, ressuscita e volta para o Pai, está sentado à direita do Pai, novamente essa porta foi fechada. E vai ficar fechada até quando? Até Jesus vir na sua segunda vinda, né? Segunda fase ali, no final da grande tribulação, que ele vem para reinar sobre Israel. Então, novamente, essa porta é aberta para a vinda. Então, nós acreditamos que durante a grande tribulação vão construir novamente outro templo. O anticristo vai construir esse templo para fazer amizade com os judeus e se passar por Cristo. Essa porta será aberta e ele vai passar por ela. E eles vão acreditar que ele é o Messias. Mas, na segunda metade da grande tribulação, ele coloca ali então, no meio, né, da grande tribulação, ele coloca a imagem ali e os judeus vão descobrir que ele não é o Cristo. Então começará a haver o quê? A quebra de aliança entre eles e começará a haver guerra entre o anticristo e Israel. Então esse templo será destruído nessa guerra, com certeza. E no milênio, novo templo será construído. E esta porta oriental será aberta. E o próprio Jesus Cristo estará ali, passando por ela. E ele estará governando sobre o mundo inteiro, principalmente sobre os judeus, cumprindo as profecias, as promessas feitas, né, tanto a Abraão como a Davi. E Jesus no milênio será tanto sacerdote, né, será também rei e será também profeta. Você vê em Ezequiel 40, dizendo, ó, em visões de Deus me levou à terra de Israel, me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. Então veja que novamente Ezequiel teve uma visão do templo. Então olha só, o templo é construído, a porta oriental fica fechada, esperando o quê? Esperando que Jesus passe por ela. Então uma referência lá no livro do Apocalipse, também falando sobre, né, a bonança, falando sobre a bênção de Deus sobre Israel. Lembrando que no milênio todo o terreno, toda a terra prometida, toda a geografia, né, todo aquele espaço prometido a Israel, vai novamente pertencer a Israel. Aqui nós vemos uma referência já, né, para a vida eterna, depois já do milênio, porque no juízo final, então aqueles
que não aceitaram Jesus durante todo o período da raça humana na terra, todos serão julgados, condenados, lançados no lago de fogo e enxofre. Aí diz que a terra, aí foge a terra toda, é destruída com fogo, né? Está escrito aí, 1 de Pedro, e aí serão feitos novos céus, nova terra. E não é como esta aqui. Não tem mais mar, não tem sol, não tem lua. Lá é o quê? Para morar um povo agora espiritual, num corpo espiritual, não mais num corpo terrestre. Por isso que não existirá mais essa terra. Porque o povo não terá mais um corpo terrestre, mas um corpo celeste, um corpo espiritual. No subtópico 3, os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica e tem paralelo com o livro de Apocalipse 22, 1 e 2. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos. Se refere ao milênio e ao apóstolo João, ao mundo vindouro e à eternidade. Mas ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra não existe mar. O milênio é distinto do mundo vindouro, Apocalipse 21, 1. Veja a declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil, aí no capítulo 23, no tópico 5. Então veja que a linguagem apocalíptica, né? Temos aí, nós temos a leitura agora em Apocalipse, e você vê que fala de coisas futuras. Agora, existe aí uma divisão que você tem que entender. Existe a época do milênio, onde as coisas são literais, são para os seres humanos, né, vivendo na Terra, as nações que habitaram a Terra durante o milênio, tendo aí a preeminência dos judeus. Agora, também fala em Apocalipse sobre a época depois do milênio, na vida eterna, aí na Nova Jerusalém, aí a Jerusalém espiritual, a Jerusalém de cima, não a de baixo. Então temos que tomar esse cuidado aí para não colocar o milênio como a eternidade, como morada do povo todo convertido. Então veja só o que acontecia aqui na terra. A guerra de Satanás contra Jesus, Jesus vence, lança Satanás no lago de fogo e enxofre, aí vai começar o juízo final e a terra vai ser totalmente destruída por fogo. Então, acabou, cessou essa terra aqui para seres humanos, no corpo humano, corpo terrestre, acabou. Já aqui em Apocalipse está falando da vida depois do milênio, a vida eterna, ainda na Nova Jerusalém. Então as águas agora correm debaixo do trono de Deus. É diferente, é uma visão espiritual agora sobre o futuro, a vida eterna com Deus. Agora no tópico 2, sobre a implicação pneumatológica. Aí vamos dizer, subtópico 1, as águas, subtópico 2, o Espírito Santo, subtópico 3, imerso nas águas e no Espírito. Vamos ver então no subtópico 1, as águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros, elas me davam pelos tornozelos, como está no versículo 3. 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos e, depois de mais 500 metros, elas já estão nos lombos, versículo 4. 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado um ribeiro e o profeta agora tinha que nadar, como está no versículo 5. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro, como está no versículo 6. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. João 7, 37 a 39. Então veja que o profeta é agora conduzido a uma nova visão, que ele vai atravessar um grande rio. Ele vai andar 500 metros, então a água está só lá nos tornozelos. Mais 500 metros, a água está no joelho. Mais 500 metros, está no seu ombro. Né? E mais 500 metros, agora
ele está nadando. Então, 2.000 metros depois da margem, né, ele já está nadando, porque a água é profunda. Então, isso aqui tem para nós uma conotação, né, de ser cheio, controlado, guiado pelo Espírito Santo. Mostra também a todos nós sobre a ação do Espírito Santo durante, então, o milênio. É um total domínio, um total derramamento do Espírito Santo sobre tudo, sobre a natureza, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre tudo. Isso também tem a conotação do batismo nas águas, né? Quando a pessoa entra dentro da água, ela está morrendo para a vida passada e nascendo para uma vida nova com Deus agora. Então, esse mergulhar na água significa o sepultamento, é o morrer para o passado. Como está em Mateus 28, 19. Olha, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, Atos 2, 4, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja, Efésios 5, 18, e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja aí Atos 4, 8, então pelo cheio do Espírito Santo lhes disse, principais do povo e vós anciãos de Israel. E Ezequiel 47, então, 3, 4, 5, fala sobre esse rio. Então veja que sempre a conotação aí desta revelação vai trazer a nós a revelação do domínio do Espírito Santo, desse ser cheio, controlado, movido pelo Espírito Santo. Veja que Jesus recebeu o Espírito Santo lá no batismo nas águas, naquele dia que ele foi batizado nas águas, desceu sobre ele o Espírito Santo, e a partir daí, veja que a Bíblia diz que ele está cheio do Espírito Santo, e diz que o Espírito Santo o guiou, o conduziu. Veja só. Esse é o controle do Espírito Santo. Esse é o estar cheio do Espírito Santo. No subtópico 2, o Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. 1 João 5, 6. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos nas suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João 7, 37 a 39. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente, Isaías 44, 3. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva, João 4, 14. Então veja que essa imersão do profeta, que é gradativa, né, é comparado então à ação do Espírito Santo na vida do crente. Você vai sendo cheio, 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 cheio. Quando é que você está cheio do Espírito Santo? É quando você transborda. Olha, quando você transborda, o que está dentro aparece lá de fora. Aí o que? Acontece o que? O batismo com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo é quem domina. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós, colocou em nós o fruto do Espírito, mas nós ainda estamos livres para fazermos o que quiser, para andar onde quiser. Nós temos controle sobre o Espírito Santo, porque ele não vai nos obrigar a fazer nada. Agora, no batismo com o Espírito Santo, o que acontece? Veja Tiago falando sobre o membro que é indomável no ser humano, que é a língua. Aí o que acontece no batismo com o Espírito Santo? Até a língua é domada agora, controlada pelo Espírito Santo. Então estamos agora debaixo do controle total do Espírito Santo. Por isso que é muito importante o crente falar em línguas, orar em línguas, né? Para a edificação própria. Quanto mais o crente falar em línguas, melhor. Mais o Espírito Santo poderá controlá-lo, guiá-lo, conduzi-lo. Então nós sabemos que o Espírito Santo aí, na Bíblia, tem vários símbolos, né? Se referindo ao Espírito Santo, como o azeite, o fogo, né? Aí a chuva, a água, a pomba, o vento, tudo isso são símbolos do Espírito Santo. E a água é uma coisa que é extremamente necessária ao ser humano.
ser humano possui 70% do seu corpo formado por água. Ele não pode conseguir sobreviver sem água. Então a água é importantíssima para o ser humano. Assim, o Espírito Santo é importantíssimo para a vida do crente. E não há como o crente se sustentar na vida cristã sem a ajuda do Espírito Santo. Veja aí 1 João 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, isso aí tem uma coisa interessante, né? Veja bem. O que está presente quando o ser humano nasce? Tem dois elementos aí. Tem a água da placenta, né? E tem o sangue aí. Veja só. Então, Jesus está mostrando que ele está nascendo como homem. Água e sangue testificam que ele está nascendo como homem. E veja que quando ele morre na cruz, o que ele derrama lá? Olha lá, água e sangue. Quando o soldado fura ali, a água sai. E o sangue já estava vertendo com a coroa de espinhos, chicotadas, até os pregos nas mãos, nos pés, e ainda fura o lado. Então veja que ali estava presente o quê? Água e sangue. Então água e sangue dão testemunho de Jesus, Filho de Deus, que veio à Terra como homem. Agora tudo isso com o Espírito Santo mostrando, revelando isso para nós. Então o Espírito é que está o quê? Testificando, mostrando, revelando que Jesus veio como homem, nasceu como homem e morreu como homem. E Paulo diz que aquele que não crê que Jesus morreu e que ressuscitou, não é salvo. Tem religião por aí que não acredita que Jesus morreu na cruz. Pensam que ele foi substituído por outra pessoa. Veja só. Mas ali estava presente o Filho de Deus, Jesus Cristo. Nasceu, água e sangue. Deram testemunho que ele nasceu como homem? Deram. Depois morreu, água e sangue dão testemunho que ele, mesmo Jesus, morreu por nós. Veja João 7, 37 em diante. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Então veja, Jesus disse bem claro, né, sobre essa água, essa fonte que jorra para a vida eterna. Ele estava dizendo isso sobre o Espírito Santo. E veja que João, ao escrever sobre isso, revela bem claro, ele estava falando do Espírito Santo. Veja Isaías 44, 3 e 4 aí. Porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então fala novamente aí de rios de água sendo derramados sobre o sedento, sobre aquele que tem sede, aquele que quer receber, que quer Deus, que quer acreditar na palavra de Deus. João 4, 13 e 14, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, novamente, Jesus falando do batismo com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, dessa água que jorra. Quanto mais você fala em línguas, mais você tem. Quanto mais você está em comunhão com Deus, mais essa água jorra. Então, essa é uma vida abundante, cheia do Espírito Santo. No subtópico 3, imerso nas águas e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, uma pessoa, Mateus 28, 19. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2, 4. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito, Atos 4, 8, Efésios 5, 18. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel. Inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus, Ezequiel 47, 3 a 5. Então, sempre quando você vê a expressão cheio do Espírito Santo, significa exatamente que a pessoa está debaixo do controle do Espírito Santo e que ele está falando em línguas. Toda vez que você viu lá na Bíblia isso, cheio do Espírito Santo, está transbordando. Esse cheio é transbordante. É uma medida completa com sobra. Né?
aquela medida que Jesus, né, falou sobre ela, é uma medida aí que ele enche, né, aí aperta ali, depois coloca mais até que transborde. Então a medida é transbordante. Por isso que nós falamos em línguas. Nós somos cheios do Espírito Santo e isso transborda. Olha aí. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Todos os dias nós temos aí que orar e falar em línguas. Todos os dias. E quem não é batizado com o Espírito Santo deve ser imediatamente. Temos que orar para que aquelas pessoas sejam todos os crentes batizados com o Espírito Santo. Olha o que diz Atos 2,4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não se esqueça aí de dar o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Divulgue nosso trabalho para outras pessoas. Passe o link para os outros. Vamos então ao tópico 3 da lição, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Nós vamos ver subtópico 1, abundância de árvores, subtópico 2, o Mar Morto, subtópico 3, vida no Mar Morto, subtópico 4, sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Subtópico 1, então, a abundância de árvores. O Arabá, em hebraico, Aravá, literalmente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície, Deuteronômio 1:1, ou deserto, Isaías 35:1. É o nome de um vale, como está em Josué 18:18, que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho, Deuteronômio 1:1, diante de Zuf. Nessa região se localiza o Mar Morto, Josué 3:16, Mar Salgado. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. Deuteronômio 29:23. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como está no versículo 7, como resultado das bênçãos das águas purificadoras. Esse quadro profético é do milênio. Então você veja no mapa aí, né, o Mar Morto, aí do outro lado você vê tem o Mar Vermelho, que aí é o Golfo de Acaba, do outro lado do Golfo de Acaba é a terra onde Moisés morou, né, ali onde ele se casou com Zípora, que é chamada a terra de Midian. Aí tem o Monte Horebe, aí tem o Monte Sinai, né, que é uma cordilheira que começa do lado do mar, termina do outro lado. E aí tem o Monte Horebe também. Mas esse é outro assunto para você estudar, que é muito interessante estudar sobre isso aí. Muita gente não estudou ainda sobre essa possibilidade aí, né? Muito grande, cheia de provas, de ser aí que Moisés atravessou o Mar Vermelho. Mas é um estudo, nós temos vídeos sobre isso, você procura aí no YouTube e você vai achar. Então, o Mar Morto, também aí na região do Mar Morto, tem aí Sodoma e Gomorra e aquelas cidades ali, povoados em volta, onde tudo foi queimado com fogo e enxofre, quando Deus exerceu ali o juízo sobre aquela região, que viviam de festa em festa. Existia ali muito adultério, existia ali muita prostituição, idolatria, bebedice, tudo que é condenado por Deus, eles estavam fazendo, inclusive homossexualismo. Então é revelado ao profeta que toda essa região vai ser inundada por essas águas abençoadoras que trarão vida a toda aquela região. Tudo aquilo será restaurado, tudo novamente produzirá flores, árvores com seus frutos, terão os animais morando ali, também as pessoas, tudo será restaurado, inclusive o Mar Morto, ou Mar Salgado, como chamava, planície do Mar de Suf, também era o nome antigo. Também era o nome antigo do Mar Morto, ou Mar Salgado. Também falando aí da região, Mar Morto ou Mar Salgado, aí é chamado Mar Salgado. Então aí uma referência a Sodoma e Gomorra e a destruição que houve ali por parte de Deus, trazendo juízo sobre todos aqueles povos que viviam ali, tanto em Sodoma e Gomorra como nos lugares vizinhos. Subtópico 2, o Mar Morto. Essas águas sendo levadas ao mar, sararão as águas. Versículo 8. Esse mar é o Mar Morto, ou o Mar de Sal. Gênesis 14:3, ou o Mar Salgado, como está em Josué 3:16.
Mar das Campinas, ou Mar de Arabá, como está em Deuteronômio 3,17, localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Visto que o lago não possui escoamento natural, suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. É uma fonte de riquezas minerais. Então nós vimos aí vários nomes, né, para o Mar Morto, o Mar Salgado, o Mar da Campina, o Mar de Sal, Mar de Arabá. Então é coisa impressionante esse mar. Está 396 metros abaixo do nível do mar e tem 30% das suas águas salinizadas. Imagine, os outros oceanos e os mares têm em torno de 3%, alguns até menos que isso. E esse tem 30%. É uma coisa fantástica. Você vê, eu estou colocando até foto para você ver a pessoa no mar, aí, sentado dentro d'água, e não afunda. A pessoa até lê uma revista, um jornal aí, em cima da água. É impressionante isso. Você não pode chegar lá e pular de mergulho, você vai se machucar, vai machucar seu olho. Então, veja só que águas são densas. Impressionante isso. E ali não produz vida nenhuma, não tem nada ali, não tem peixe nenhum naquelas águas. É impressionante. Então, o que vai acontecer? No milênio, tudo isso será transformado. Ali vai gerar vida e vai produzir peixes em abundância. Assim como tem lá no mar, né? Como lá produz muitos peixes. E aí a palavra de Deus está dizendo que durante o milênio vai produzir igual lá no Mar Grande, ou vai produzir aí peixe no Mar Morto, muitos peixes em abundância. E diz que produzirá como Mar Grande, ou seja, um mar normal aí. Subtópico 3, vida no Mar Morto. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto e o resultado é a grande multiplicação de peixes como no Mar Mediterrâneo, o Mar Grande. Versículo 10. Isso faz lembrar da criação do princípio, Gênesis 1, 20 e 21. Os pescadores em Engedi, até em Englaim, versículo 10, lançaram suas redes para apanhar os peixes. Um cenário nunca visto até então na história. Engedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, Josué 15:62, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul, primeiro de Samuel 23, 29, 24, 1. Em Englaim, é uma localidade desconhecida a quem afirma que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul e não leste-oeste. Então veja que essas águas purificadoras, abençoadoras, chegarão ao Mar Morto, vai transformar o Mar Morto num mar cheio de vida, que vai produzir grandes peixes, e peixes em quantidade, e diz que esses peixes são comparados aos peixes do Mar Mediterrâneo, que é chamado Mar Grande. Veja só, é uma abundância de peixes, então. Então, toda essa região será uma região de abundância agora de alimentação, de animais, de peixes, de aves. Aí os seres humanos viverão muito bem, muito tranquilamente nessa região. E aí, então, o povo de Israel vai se lembrar da promessa de Deus e da herança que Deus deu a Abraão, falando que ele moraria numa terra que mana leite e mel, né? Muitas vezes eles têm perguntado, mas cadê a abundância que Deus prometeu? No milênio terá essa grande abundância. Alguns vão até dizer, é um novo jardim do Éden, de tanta abundância que haverá. Então, uma coisa que nunca aconteceu, que é uma pescaria no Mar Morto, nunca houve isso, vai acontecer durante o milênio. Todos ficarão boquiabertos. Uma maravilha. Só Deus pode fazer isso. Subtópico 4, sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Há ainda muitas controvérsias, como a vida não se estende além das águas da salvação que foi no templo,
Talvez a morte continue nesses buracos salinos, Isaías 66, 24, Jeremias 30, 23, 24, Apocalipse 20, 10. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento, Isaías 65, 20 a 23. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como o sal para os sacrifícios, Ezequiel 43, 24. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. Então vemos no milênio que, olha, vão nascer bilhões de pessoas, também haverá morte. Ainda diz que aquele que morreu aos 100 anos morrerá muito jovem, porque a pessoa poderá viver 1000 anos. Não tem mais Satanás para trazer aí a morte, né? Para trazer aí doenças, para trazer aí as mulheres a ideia de evitar filhos, né? Também não haverá fome, alguém dizendo que não quer filho porque não dá conta de tratar, não sei o quê. Então, será uma abundância total. Todos poderão viver muito bem e tranquilos nessa época. Quem estará governando é o próprio Jesus, é o incorruptível Jesus. Então será um governo perfeito. A terra nunca teve um governante perfeito. Nessa época terá um governante perfeito, que adora o único Deus verdadeiro, né? Que não é idólatra, que não está no pecado de adultério, um governante que não se deixará corromper por ninguém, um governante íntegro, santo, né? Rei, sacerdote, profeta, e diz que ele regerá com vara de ferro, com justo juízo. E não existe negócio de trocar o juízo, a justiça, de alterar as leis, não, ali é segundo a lei de Deus, tudo correto, segundo a palavra de Deus. Não haverá dúvida nenhuma da sua integridade, do seu governo. Então aí fala, na profecia, fala que alguns ainda buracos, né, de água salgada continuarão a existir. Alguns ali que a gente fala que é pequenas, né, lagoazinhas pequenas. Por que isso? Porque o sal é necessário ao ser humano. Também para os sacrifícios oferecidos a Deus, foi exigido que o sal fosse oferecido junto com os sacrifícios. E para também remédios, né? Hoje o Mar Morto possui uma riqueza imensa. Veja bem, os grandes laboratórios de remédios, laboratórios farmacêuticos, hoje compram ali material do Mar Morto. Ali tem material importantíssimo. Ali é uma riqueza, mas absurda a riqueza que tem ali. E nesse tempo, Deus deixará uma parte, né, em alguns lugares em volta do Mar Morto, produzindo a mesma coisa que produzem hoje, para servir então de remédios, né, e outras coisas mais que são produzidas por essas águas salinizadas. Mas o Mar Morto se torna lá então um mar de abundância de vida. Veja que Deus provê tudo certinho, né? Não vai deixar de haver o sal e os produtos químicos que ali são produzidos, que serão suficientes, mas o mar será abençoado, trará uma grande prosperidade a toda a região, grande alegria, felicidade e abundância de peixes. E é isso que acontece com a chegada, a abundância das águas, que significa cheios do Espírito Santo, né? O transbordar do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo traz, então, alegria, felicidade, traz vida e abundância. Conclusão. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio, do relato da criação, e do rio da vida no mundo vindouro, o rio da visão de Ezequiel, fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Então vimos aí falar sobre as águas, águas de abundância, águas sanadoras, águas
abençoadas, vindo sempre de Deus, né? Significando sempre aí a presença de Jesus Cristo, e porque sem Jesus Cristo não existe batismo com o Espírito Santo, não existe vida nova, vida em abundância, né? Então tudo aí gerado pelo Espírito Santo, essa vida, essa abundância, essa alegria, essa paz, essa felicidade, toda essa prosperidade, tudo isso são bênçãos de Deus que são previstas para o milênio. Agora, a igreja, ela já foi arrebatada, né? A igreja será arrebatada, levada para a Nova Jerusalém. Jesus diz em João, né? Eu vou preparar a morada, quando estiver pronto eu volto para buscar vocês, que eu quero que onde estiver vocês estejam também. A igreja, ela viverá na Nova Jerusalém, ela está no corpo espiritual, não é corpo humano mais. Então, no milênio, a igreja mora na Nova Jerusalém, na Jerusalém de cima, não na de baixo. Não é corpo humano andando na terra que é a igreja mais. Então, cuidado para não confundir isso aí também. Tem muita gente que pensa que a igreja vai descer aqui na terra e morar aqui na terra como ser humano normal. Não. Após o arrebatamento, a igreja é um corpo espiritual. Nunca mais será corpo humano normal. Nunca mais morará na terra como ser humano normal. Então, cuidado para você não confundir isso aí. Então, não se esqueça que no milênio, toda a terra de Israel será devolvida a Israel, toda a terra será abençoada, inclusive o Mar Morto, né? Vai produzir peixes aí, abundância. Tudo isso aí vai ser abençoado, tanto a vegetação, quanto os mares, os animais, o ser humano, tudo viverá em harmonia com o derramamento do Espírito Santo que haverá durante o milênio. Então, você ouvindo esta palavra, você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, acredita que Jesus veio, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar, levou sobre ele o juízo que era para nós, morreu em nosso lugar naquela cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar, peça perdão a Deus pelo seu pecado, comece uma vida nova com Deus agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar para que você seja curado totalmente agora. Receba o seu milagre, receba a sua cura em nome de Jesus. Vamos orar. Oh Deus de infinita sabedoria, de infinita misericórdia, Deus de amor. Vem, Senhor, sobre essas vidas agora, me perdoando seus pecados. Alegrar és tu, revelar mistério. Oh Deus de alegria, de mistérios. Revela a eles, Senhor, a tua salvação. Salva agora essas vidas, Senhor, que venham a ti arrependidos de seus pecados. Escreve seus nomes no livro da vida. Abençoa, Senhor, dá-lhes agora o Espírito Santo. Produza, Senhor, vida espiritual, vida em abundância na vida deles. Enche-os do Espírito Santo, Senhor. Abraça, chorei. E os que estão ouvindo a tua palavra agora, enche-os. Derrama sobre eles o Espírito Santo, Senhor. Vem sobre eles, toca neles agora. Jesus, batiza com o Espírito Santo. Aqueles que estão doentes, estão enfermos agora, sejam curados em nome de Jesus. Receba a tua cura, receba o teu milagre em nome de Jesus. Solta todo mal agora em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, e cura totalmente. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Esperamos ter ajudado os irmãos com a lição.